Hebreus, capítulo 10, Hebreus 10, o versículo de número 25. Hebreus 10 e 25. Assim está o registro sagrado. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, nós temos o prazer, o privilégio de reunir na casa do Senhor para o estudo da palavra de Deus. Este culto, ele é intitulado um seminário de crescimento espiritual. E o crescimento se dá através da palavra de Deus. Quando nós atentamos para o texto sagrado, no sentido de observá-lo, de praticá-lo, de viver o texto sagrado, a palavra de Deus, os princípios bíblicos, nós estamos então acumulando energias para o nosso crescimento. E nós não podemos abrir mão desse princípio, desse bom hábito até de vir à casa de Deus, nos cultos de ensinamento da palavra do Senhor. Eu tomo nessa oportunidade esse texto aqui, quando o escritor da carta aos Hebreus, ele faz aqui uma recomendação, dizendo: não deixando a vossa congregação, ou noutra expressão, não deixando de vos congregar. Nós sabemos que a igreja do Senhor é uma grande família, e todos nós sabemos, como já foi dito, o valor de uma família. Alguém definiu que a igreja, ela é o lar espiritual daqueles que aqui estão a caminho da glória. Nós não temos outro ambiente mais saudável, mais sadio, para nos curar, nos fortalecer, renovação de força, para nos orientar melhor do que o ambiente da família de Deus. A Bíblia diz que o Senhor todos os dias, lá no começo da igreja, acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Então, igreja é lugar de salvo. O Senhor salvava e trazia para a igreja. A palavra diz que o Senhor introduziu os membros no corpo, batizou os membros no corpo, no sentido de que trouxe para o corpo de Cristo todos os salvos. Então, o lugar de salvo é na igreja, e a igreja é uma comunidade de salvos. Essa é uma grande verdade. Ela é, portanto, o lar espiritual de todos nós que estamos a caminho do lar eterno, da pátria celestial. Mas enquanto não vem, nós temos aqui um ambiente para estarmos nos estruturando, nos curando, nos aprimorando, nos fortalecendo. A igreja é uma rede de proteção que acolhe pessoas e os segura para que ele não venha a cair. Nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo e nós somos os membros em particular. Nesse aspecto eu quero falar sobre a mutualidade da prática cristã. Ninguém pode viver isoladamente. Ninguém sobrevive sem a ajuda do outro. Isto a Bíblia referenda em vários versículos a necessidade dessa mutualidade na prática cristã, na vida cristã, no dia a dia da caminhada nossa em direção do céu. Nós temos que estar, como diz a expressão lá fora, juntos e misturados, não deixando de vos congregar. Até porque uma promessa de Jesus está no coletivo, né? Ele falou: onde houver 2 ou 3 congregados,
no meu nome, em volta do meu nome, na autoridade do meu nome, eu estarei no meio. Daí o perigo da pessoa querer viver isoladamente, porque se não congrega, Jesus não está junto. Onde tiver congregado, eu estou, mas se não congrega, está isolado, está sozinho, não tem nem Jesus na companhia dele. É impossível isso acontecer, porque o Senhor opera é no coletivo, é aqui. Não quer dizer exatamente estar reunidos aqui, é isto que é congregar, mas é muito mais do que isto. É você sentir parte da família de Deus, no seu lar, no trabalho, viajando, onde você estiver, você está em espírito unido ao corpo de Cristo, que é a igreja. Sempre aí o Senhor está com você, porque você está espiritualmente ligado, congregando, pertencendo a. É isso que é importante. E eu tenho aqui alguns versículos que eu gostaria de recitar para os irmãos quanto a isto. Aprove a Deus reunir em um corpo o seu povo. Isto faz parte do eterno propósito de Deus, de congregar em Cristo todos nós, não é? De todas as nações, raças, todos os povos. Mas vamos observar uma coisa aqui. Em primeiro lugar, nós temos no versículo anterior, Hebreus 10 e 24, uma expressão aí, quando ele fala da mutualidade que tem que existir na prática da vida cristã. Em primeiro lugar, aí está dizendo o seguinte: consideremos-nos uns aos outros. Eu preciso ter em alta consideração o meu irmão, porque ele é muito importante para me estimular à prática do amor e das boas obras. Porque muitas vezes nós vamos nos acomodando, e daqui a pouco a palavra diz: consideremos-nos uns aos outros, para estar sempre nos estimulando. Imagina uma pessoa que deixa de congregar, não deixando de congregar, porque deixando de congregar, você não terá esse elemento ajudador, que vai te estimular à prática do amor e à prática de coisas boas, à prática de boas obras. Eu tenho que considerar o outro como importante para mim, na minha vida cristã, no dia a dia da minha caminhada. Nós temos até um corinho que diz: eu preciso de um amigo, eu preciso de um irmão que ministre sobre mim uma bênção. Quem é que não precisa? Só aquela pessoa que perdeu a noção de que ele é corpo de Cristo, que ele tem que congregar, pertencer a, fazer parte. Toda pessoa que se isola, ele tende a morrer, a fracassar. Esta é uma realidade. Alguém aí no sertão, né, fala que catitu fora do bando é comida de onça. Se você afastar, você vai ser devorado, vai ser destruído. Se perder a parceria, a comunhão, esse estímulo que você tem aqui, não é só do púlpito para você, não, é no toque de um irmão, é na palavra do outro, é na paz do Senhor que alguém diz, é numa ministração de bênção para você, é numa palavra profética que você ouve de alguém. É isso que está, é nisso que consiste a importância da mutualidade na vida cristã. Esse é apenas o primeiro ponto: considerar o outro como elemento indispensável para nos estimular. Quem não precisa constantemente de estímulo, de uma palavra amiga, de reforço, de ânimo? Todos nós. Infeliz daquele que não tem uma família como esta, uma igreja como esta, um corpo como esse, uma estrutura como essa, que dá a ele condições de sobrevivência, porque senão ele não vai muito longe, não é? Tem um hino que diz: eu tentei ir sozinho e quase me acabei. Não faça isto. A palavra está dizendo: não deixando de vos congregar.
não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Só que com o passar do século, esses alguns têm se tornado muitos, né? E aí vem uma nova teologia, aí vem novos ensinamentos, que a pessoa não precisa de igreja, não precisa de congregação, não tem que pertencer a uma estrutura, mas é exatamente uma tática diabólica para poder isolar você da família, deixar você sozinho, que é uma presa fácil para o diabo. Se você estiver aqui, você tem proteção, tem cobertura espiritual. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimular à prática de boas obras e à prática do amor. Voltando ao próprio versículo inicial de Hebreus 10 e 25, nós temos aqui o seguinte: quando o escritor diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Olha aí a mutualidade, né? Uns aos outros admoestando. E a escritura, ela foi dada para admoestar mesmo. O que está dizendo aqui, no contexto dessa passagem? O irmão ajuda o outro dizendo, fique firme. Você já passou por tantas lutas, por tantas provas, ao ponto de quase perder a esperança, mas você venceu. Não será essa luta agora que vai destruir você. Tanto mais, meu irmão, que daqui um pouquinho de tempo, encerra ele mais na frente, o que há de vir virá e não tardará. Esta é a palavra que o irmão tem para o outro sempre, meu irmão. Aguente firme, resista. Você já venceu tantas tentações na vida, não será esta agora que vai tirar você da casa de Deus, da presença do Senhor. Lembre dos dias passados, o escritor faz menção a isto. Lembre dos dias passados. Quem já fala isso para você? É no ambiente da congregação, é no congregar, que você vai ter essa palavra de admoestação, na verdade chamando a sua atenção. Quanto mais se percebe que se aproxima aquele dia, meu irmão, e o crente quando fala aquele dia, fala com a boca cheia, fala com o coração alegre, porque aquele dia é o grande dia que vai se consumar a esperança da igreja. Deixará de ser esperança para ser algo concreto, real, por toda a eternidade. Daí, não deixando de pertencer, de estar junto, misturado, envolvido com a igreja do Senhor, porque aqui você é admoestado. A sua atenção é despertada para realidades que você não está vendo, não está enxergando, talvez diante de uma luta, de uma dificuldade, ou de uma tentação maligna, de uma oferta diabólica. Mas você tem na figura de um irmão, na figura de uma irmã, uma pessoa que vai te admoestar, com amor, né? Com amor. Fique firme, irmão, não vacila não, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que tendes, retende-o até que eu venha. Jesus está dizendo para a igreja. E essa palavra eu tenho que reverberar ela no dia a dia da igreja. Há um versículo seguinte aí, em 1 de João 4, 7. Se você ler a carta de João, pelo menos 6 vezes ele fala dessa mutualidade aqui. Amemo-nos uns aos outros. Amados, amemo-nos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Onde você vai encontrar amor hoje, irmão? Quem aqui não precisa se sentir amado, acolhido, querido, valorizado? Todos nós precisamos disso. Não deixando de congregar, porque na congregação, na comunhão com o povo de Deus, na igreja do Senhor, você ainda encontra gente que te ama de verdade, que se interessa verdadeiramente por você, sem qualquer um outro interesse, mas porque simplesmente te ama.
Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Aí no mundo você não encontra amor. Só maldade, só crueldade, só violência. Não há nada que preste nessa sociedade. A Bíblia descreve essa sociedade dizendo o seguinte: desde a cabeça à planta dos pés dessa estrutura humana, não tem nada são, só chagas podres não exprimidas. Não deixe de pertencer à igreja, de congregar, estar na família de Deus. Você é muito importante. Amemo-nos uns aos outros. É isso que precisa, né, acontecer. Criar um ambiente de amor, de carinho, de compreensão, de respeito. Você não precisa vir para cá e pertencer à igreja achando que você será aqui odiado, rejeitado, posto para fora. A igreja não é exclusivista, ela é inclusivista. A missão da igreja é incluir, não excluir, é acolher. É só aqui nesse ambiente que você, é só na família de Deus, porque o amor de Deus reina aqui. Foi derramado no coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não busca outro ambiente aí não, porque você será trucidado. É cobra engolindo cobra. Ninguém ama mais ninguém, ninguém respeita mais ninguém. A Bíblia está cumprindo naquilo que disse lá na carta a Timóteo: haverá dias difíceis, tempos trabalhosos, que haverá homens amantes de si mesmo, e diz lá, sem afeição natural. Perdeu completamente a afeição natural. Meu irmão, o lugar para correr é para cá. A Bíblia diz: debaixo das tuas asas me esconderei, até que passem as calamidades. Lugar de refúgio é aqui. A igreja é a arca que Deus levantou para salvar o povo nesta hora. Tem que estar no corpo, tem que estar no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. Amemo-nos uns aos outros. Olha a importância, não é, do amor correspondido. Em Efésios 5:21 tem uma expressão que fala da mutualidade também na prática cristã. Sujeitai-vos uns aos outros. Difícil, né? Quando fala no anterior que a mulher seja sujeita ao esposo, parece soa tão distante da realidade. Mas aqui não está dizendo isso não, está dizendo sujeitai-vos uns aos outros. O que é isto? Cada um considera o outro superior a si mesmo. Como é bom, não é? A gente vê no irmão uma mulher de Deus, um homem de Deus, alguém que eu tenho que em dado momento também me sujeitar a ele, porque não tem uma casta superior a outro. Nós somos o corpo de Cristo. Nenhum membro pode dizer que é mais importante do que o outro. Todos dependem uns dos outros. Aliás, corpo é para isso mesmo, né? Que quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos são honrados. Quando um se alegra, todos se alegram com ele. Você já imaginou um dente doendo? Todo o corpo é atingido. Não, só está perturbando aqui, o resto está bom, está nada. Para mostrar a importância. Mesmo os membros que se julgam inferiores são importantes, né? São importantes. Eu já disse aqui de um pastor nosso, ele tinha diabetes e teve que, em um dado momento, cortar o dedinho do pé, né? O médico mandou, tem que cortar. Vamos fazer enquanto é tempo. Então foi lá e tirou, né? Ele falou que perdeu o equilíbrio completamente, por causa de um dedo só, e ele tinha dificuldade até de caminhar. Aquilo, tanto que dedinho fazia falta para ele. Cada um considera o outro superior a si mesmo. Sujeitai-vos uns aos outros. Nunca ache que você é melhor do que o outro.
é maior do que o outro, vive sem o outro. Não. Em Cristo Jesus, nós somos iguais. Nós somos iguais. Essa mutualidade na vida cristã é o que leva a pessoa a sobreviver. E em Tiago 5,16 diz o seguinte: confessai vossas culpas uns aos outros. Veja a palavra aqui, culpas, né? Culpas. Confessar para quem? Uns aos outros. Um para o outro. A pessoa não pode ficar retendo isso, não. Confessa um para o outro. O outro confessa para um para o outro. Culpas. Culpa não é pecado. Pecado tem que se tratar diferente. Mas culpas, você não pode carregar culpas. Confessai vossas culpas uns aos outros. Tem que criar esse clima de confiança, né? De confiança. Hoje você até recomenda, cuidado, meu irmão. Não vai se abrir qualquer um, não, né? Mas eu estou falando de igreja salva, comprada pelo sangue. Gente convertida, que nasceu de novo, que está ali para te ouvir e te entender, e orar por você e te abençoar. É a mutualidade que existe entre salvos. Esse uns é salvo, os outros salvo. É nesse ambiente que você tem que permanecer, não deixando de congregar. Há uma outra passagem em 1 Tessalonicenses 4,18, quando o escritor Paulo termina uma narrativa, ele diz: consolai-vos uns aos outros. Em 1 Tessalonicenses 5,11 ele fala: exortai-vos uns aos outros. E no mesmo versículo, 1 Tessalonicenses 5,11 ele diz: edificai-vos uns aos outros. Por que eu tomei essas três palavras juntas? Consolai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Sabe por quê? Porque isso aqui é uma profecia. Qual é a finalidade da profecia? A profecia no Novo Testamento, ela vem para quê? Ela vem para consolar, ela vem para exortar e ela vem para edificar. Todos nós, num dado momento, temos que ser profeta de Deus. Quando diz lá, consolai-vos, você sendo um consolador do outro, você está sendo um profeta para aquele irmão, para aquela irmã. Quando você está exortando, você está sendo um profeta que Deus está usando na vida da outra pessoa. Porque exortar aqui não é dar bronca. Exortar aqui não é brigar com a pessoa. Exortar é despertar o ânimo sincero no outro. Exortar é animar. Muitas vezes alguém está desanimado e o outro exorta ele: meu irmão, você é salvo, tem Jesus na vida, tem promessas de Deus, vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a Bíblia, vamos para a casa de Deus. Você está exortando a pessoa, porque diz o texto final: edificai-vos uns aos outros. Sabe por que existe a congregação? É para nos edificarmos mutuamente. Edificar, você sabe, né? É construir um edifício, é crescer, e para isso eu dependo do outro. Todos nós dependemos. Edificar não é destruir, não. Ninguém aqui está aqui para destruir o outro, para derribar o que está feito, para arrebentar com alguém, para jogar pelo chão. Não, nós temos que edificar. Profeta edifica, ajuda o irmão a crescer. Não tenha o ministério de destruir, de derribar, de jogar por terra. Não tem essa mutualidade. Ela existe, é para consolar, é para exortar e para edificar. Você está sendo esse profeta na casa de Deus? Esse instrumento que Deus usa,
Isso é uns aos outros. Você é boca de Deus para abençoar a vida desta irmã, deste irmão, desta pessoa. Isso é ser voz profética de Deus na terra. Porque já lá no Antigo Testamento, lá as bandas de Eclesiastes, está dito lá, é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro exorta, anima, desperta o ânimo dele, dá uma injeção de ânimo na pessoa. Por isso que você tem que conviver com gente boa, é na congregação de Deus. Se você andar com um caído, você caiu, está arrebentado, ele está caído também, ele já vive caído. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Ai do que estiver só, não deixando a vossa congregação aqui no corpo de Cristo, na noiva do Cordeiro, na igreja do Senhor, está a sua sobrevivência. E caminhando para o final, nós temos aqui em Colossenses 3:13, suportando-vos uns aos outros em amor. Aliás, a Bíblia diz, o amor tudo suporta, né? Suportando fala de tolerância. Você é forte? Diga o fraco, eu sou forte. O que a Bíblia diz? Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Suportando uns aos outros. Seja tolerante com seu irmão. Suporte. Ele é isso, ele é aquilo, mas amanhã você é isso e aquilo, e ele vai te ser uma bênção na sua vida. Suportando-vos uns aos outros em amor, porque sem amor ninguém suporta ninguém. Aí vem a impaciência, né? Vem a intolerância, porque falta amor, falta acolhimento, falta carinho. E no último versículo que eu quero citar aqui, ainda em Colossenses 3:13, perdoando-vos uns aos outros. Vocês sabiam que a palavra perdoar tem o mesmo radical da palavra graça? Perdoando-vos uns aos outros, isto é ter essa graça para perdoar. Você tem essa graça de perdoar o outro? Você não tem que fazer uma festa para perdoar, uma solenidade pública, um ato. Vamos fazer aqui uma reunião de perdão. Não, o que está dizendo aqui, perdoando-vos, na medida que é ofendido, vai perdoando. Não dá moral não. Nem olhe para isso, vai liberando na hora. Não é depois ter que fazer uma reunião de concílio, concerto, né? Chamar. Não é isso não. Perdoando-vos aos outros é livremente liberando o perdão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você precisa aprender isto, ter essa graça de perdoar o outro. Agora não queira só ser alvo desse perdão, perdoe também uns aos outros, porque a Bíblia diz, assim como o Senhor perdoou, perdoa também. O Pai Nosso fala, perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos. É a mutualidade. Jesus citou um exemplo lá do elemento que foi lá e chorou para o patrão, né? Não dava conta de pagar a dívida, e o patrão teve dó dele lá e perdoou. Ele saiu dali e encontrou outro que devia para ele uma ninharia. Começou a sufocar o camarada. Paga o que você deve. Jesus contou essa história. Você sabe, eu não posso pagar, não dou conta. Mas eu vou botar na cadeia até você pagar tudo. Aí o patrão ficou sabendo daquela história, chamou ele lá, escuta aqui, eu perdoei de toda aquela dívida, enorme dívida, porque tive misericórdia de ti, e você não teve a mesma misericórdia, então estou revogando aqui o perdão. Você está me devendo tudo, vai para a cadeia, e não vai sair de lá enquanto não pagar o derradeiro ceitil.
porque tem que ter mutualidade, perdoando-vos uns aos outros. Minha irmã, não espera o pastor chamar você e a irmã lá para... Perdoa aí, marido e mulher, perdoa. Hã? Você perdoa ela? O senhor está mandando, perdoa. Perdoa ele. Perdoa. Não é isso não. Perdoando-vos uns aos outros. Passou o segundo, 2 anos, me ofendeu? Não lembro mais disso não. Liberou perdão. Uns anos aí, um irmão me procurou. Pastor, eu tenho 15 anos que eu se pedi perdão por irmão. O senhor lembra um dia na Praça de Tamandaré, não sei o que, contou uma história comprida para mim lá. Irmão, sinceramente eu não lembro. Pois é, mas o cara me perdoa. Mas eu não lembrava. E não posso lembrar, né? Deus falou, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Não espera amanhã para perdoar, meia-noite não. Diz a Bíblia, não se põe o sol sobre a vossa ira. Você já entendeu o que é isso? Ira, raiva, aborrecimento, tristeza com alguém no coração do crente pode até vir, mas não pode durar nem um dia. Antes do sol se pôr, tem que estar liberado. A palavra perdoando aqui quer dizer perdoar livremente, automaticamente. É tão bom assim, né? Você não acumula lixo em você, substâncias corrosivas que destrói a gente. Essas coisas vai remoendo dentro da gente, vai comendo, carcomendo, destruindo, corroendo, como uma substância terrível, não é? É como ingerir soda. Aquilo vai destruindo o intestino da pessoa. Essas coisas ruins que vai acumulando também, irmão, queira ou não, vai destruindo a alma da gente, as emoções, os sentimentos. Então a Bíblia diz, perdoando-vos uns aos outros. Vai liberando na hora. Glória a Jesus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Em pé, vamos orar. Não esqueça isso, irmão. Lugar de salvo é na igreja, é no corpo de Cristo, é na comunhão dos santos, é na comunidade dos salvos. É aqui que você vai sendo ajudado mutuamente, ajudado e ajudando e sendo ajudado o tempo todo. Aqui você é coberto com as orações dos santos. Aleluia. Quem aqui que não precisa de cobertura espiritual da igreja? Eu fico muito feliz quando encontro uma irmã lá no interior, pastor, todo dia estou orando pelo irmão. Eu nem sabia que ela existia. Fui em Anápolis outro dia, pregar lá, um homem me chamou pastor. Eu estou 30 dias de jejum e oração com minha mulher em favor do irmão. Meu Deus, que bênção na minha vida, né? Aleluia, estou coberto, estou protegido. Já pensou se você for alvo dessas coberturas espiritual também aí, irmão? O diabo não põe a mão em você nunca. Deus vai te guardar. É uns aos outros. Glória a Deus. A igreja precisa disso, irmão. Quanto mais que você percebe que está chegando aquele dia, quanto mais aproximado daquele dia, é nós mesmo, irmão, não tem salvação não. Para quem iremos nós? Você eleva os olhos para os montes, não tem jeito, é só no corpo, é só na arca, é aqui em Cristo, é na igreja do Senhor. Estava assistindo um documentário esses tempos sobre a vida marinha, né? E aí eles mostrando a filmagem da sardinha, né? Um peixinho bem pequeno, né? Aquela sardinha que fica nadando fora lá, vê os peixes maiores e vai engolindo. Então a sardinha descobriu uma estratégia para a sobrevivência. Elas agrupam milhares e formam um bolo. Aquilo fica escuro, uma bola tão grande que um destruidor maior chega, dá uma encarada assim. Que corpo estranho é esse? E passa de largo. É um mundo de sardinha, agrupou, formou uma bola escura.
Tubarão não vai lá, porque isso aí é grande demais, né? Assim é a igreja do Senhor, irmão. Aqui você vira um gigante. O inimigo não te enfrenta. Mas não dá bobeira não, hein? Aí fora não. Os predadores estão aí, ó, à espreita. Vocês querem orar por mim? Eu vou orar por vocês. Não é assim que funciona? Vamos começar a orar. Nosso Deus e nosso Pai, eu te apresento agora as tuas ovelhas, Pai. Aqui estão servos e servas, homens e mulheres, jovens, crianças que te adoram, que te louvam. Mas o Senhor um dia falou que ia enviar a sua igreja como ovelha no meio de lobos. Mas o Senhor iria com a igreja. Estarei convosco, Senhor, que essa palavra do Senhor se cumpra no dia a dia, na vida desse povo. Não nos deixe, Senhor, não nos abandone, ó Deus da nossa salvação. Cerca o teu povo com teu amor, com teu cuidado. Põe a tua mão sobre tua filha, sobre o teu filho agora, Pai. Cobre a tua igreja com o teu sangue. Cerca com o fogo da glória, Senhor, para que nada nem ninguém venha tocar nessa família, neste homem, nessa mulher, nessa moça, nesse rapaz. Preserva o teu povo nesse mundo. Que os lobos devoradores não encontrem ambiente para penetrar aqui, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Seja fortalecida, irmã. Seja fortificado, meu irmão. Receba a graça de Deus nesta noite, para viver a vida cristã como tem que ser vivida, na mutualidade, uns ajudando os outros. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Ainda em pé, por favor, a equipe nossa aqui. Não se